Avisando agora rapidinho que você pode virar membro do canal. Caso você possa apoiar os projetos que mais gosta saírem com mais qualidade, clique no botão escrito Seja Membro ao lado de inscrever-se. Ficaremos muito gratos com quem puder ajudar e continuaremos nos esforçando para melhorar o conteúdo. E divirta-se com mais um vídeo no canal do Quartel Canvete. Quartel Canvete Produções apresenta Desventuras em Série, Livro 1, Mau Começo, por Lemony Snicket. E agora, senhoras e senhores, disse o Conde Olaf, avançando um passo para se dirigir ao público. tenho uma comunicação a fazer. Não há motivo para continuar o espetáculo desta noite, pois o seu objetivo foi alcançado. Esta não foi uma cena de ficção. Meu casamento com Violet Baudelaire é perfeitamente legal. E agora tenho o controle absoluto da sua fortuna. Da plateia partiram exclamações de espanto e alguns dos atores se entreolharam chocados. Ninguém aparentemente sabia do plano de Olaf. Isso não pode ser! Gritou a juíza Strauss. As leis que regem o casamento desta comunidade são bem simples, disse o Conde Olaf. A noiva só precisa dizer sim na presença de um juiz como a senhora e assinar um documento explanatório. E todos vocês... Aqui o Conde Olaf estendeu o braço para a plateia. Foram testemunhas. Mas Violet não passa de uma criança. Disse um dos atores. Ela não tem idade suficiente para se casar. Tem! Se o seu tutor legal lhe der autorização... Eu sou o seu tutor legal, além de ser seu marido. Mas esse pedaço de papel não é um documento oficial. Disse a juíza Strauss. É apenas um acessório cênico. O Conde Olaf tomou o papel da mão de Violet e o entregou à juíza Strauss. Se prestar bem atenção, verá que é um documento oficial da prefeitura. A juíza Strauss pegou o documento e leu rapidamente. Em seguida, cerrando os olhos, deu um profundo suspiro, franziu a testa e se pôs a pensar muito concentrada. Klaus olhou para ela e ficou imaginando se era essa a expressão que o rosto da juíza Strauss assumia quando ela julgava na Suprema Corte. Você tem razão. Disse por fim ao Conde Olaf. Este casamento, infelizmente, é de todo legal. Violet disse sim e assinou seu nome aqui no documento. Conde Olaf, você é o marido de Violet e, por conseguinte, tem o controle absoluto de seu patrimônio. Isso não pode ser! Disse uma voz da plateia que Klaus reconheceu como sendo a voz do Sr. Poe. Ele subiu correndo os degraus para o palco e tomou o documento da juíza Strauss. É um terrível contrassenso! Eu lamento, mas esse terrível contrassenso tem apoio na lei. Disse a juíza Strauss. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso acreditar que tenha sido enganada tão facilmente. Eu jamais faria nada que pudesse prejudicar suas crianças. Foi muito fácil enganá-la, disse o Conde Olaf num sorriso maldoso. E a juíza começou a chorar. Foi brincadeira de criança me apropriar desta fortuna. E agora, se me dão licença, minha noivinha e eu temos que ir para casa. Afinal, é a noite de núpcias. Primeiro tem que soltar a Sunny! Esbravejou Klaus. Você prometeu soltá-la! Onde está a Sunny? Perguntou o Sr. Poe. Está que não tem para onde se virar neste momento, disse o Conde Olaf.
Se me perdoam um gracejo... Seus olhos brilhavam ao apertar os botões no walkie-talkie e esperar que o homem das mãos de gancho respondesse ao chamado. Alô? É claro que sou eu, seu idiota. Tudo correu como combinado. Por favor, tire Sunny da gaiola e venha com ela diretamente para o teatro. Klaus e Sunny têm algumas tarefas para fazer antes de deitar. O Conde Olaf dirigiu um olhar penetrante para Klaus. Está satisfeita agora? Perguntou. Sim. Disse Klaus mansamente. Não estava satisfeito coisíssima nenhuma, é claro, mas pelo menos a sua irmã caçula já não estava pendurada numa torre. Não pense que está livre. O careca sussurrou para Klaus. O Conde Olaf cuidará de você e de suas irmãs mais tarde. Ele não quer fazer isso na frente de todas essas pessoas. Não foi preciso que explicasse a Klaus o que queria dizer com cuidar. Bem, quanto a mim, não estou nem um pouco satisfeito. Disse o Sr. Paul. Tudo isso é absurdamente horrendo, completamente monstruoso. Financeiramente, é um desastre. Pois é, mas foi tudo feito de acordo com a lei. Disse o Conde Olaf. Amanhã, Sr. Paul, irei ao banco e retirarei toda a fortuna dos Baudelaire. O Sr. Paul abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas em vez disso começou a tossir. Tossiu por vários segundos num lenço, enquanto todos esperavam. Eu não permitirei de maneira nenhuma. Disse por fim o Sr. Paul, forçando a garganta e limpando a boca. Lamento, mas não verá outro jeito. Respondeu-lhe o Conde Olaf. Eu sinto muito, mas Olaf tem razão. Disse a juiz Strauss com os olhos marejados. Esse casamento tá de acordo com a lei. Desculpe, Disse Violet de repente. mas a juíza pode estar enganada. Todos se viraram a fim de olhar para a mais velha dos órfãos Baudelaire. Ora, o que disse mesmo, minha condessa? Perguntou Olaf. Não sou sua condessa. Disse Violet irracível, palavra que aqui quer dizer num tom de extrema irritação. Pelo menos não acho que seja. Por que não? Quis saber o Conde Olaf. Não assinei o documento pelo meu próprio punho, como a lei determina. Disse Violet. O que quer dizer com isso? Todos aqui vimos! A sobrancelha, tipo duas em uma do Conde Olaf, estava começando a se erguer de raiva. Eu acho que o seu marido está com a razão, querida. Disse a juíza Strauss tristemente. Não adianta querer negar. As testemunhas são muitas. Como a maioria das pessoas. Disse Violet. Eu sou destra, mas assinei o documento com a mão esquerda. O quê? Como? Gritou o Conde Olaf. Arrancou o papel das mãos da juíza Strauss e o examinou. Seus olhos brilhavam mais do que nunca. Você é uma mentirosa! Rosnou para Violet. Não, não é. Disse Klaus animando-se. Eu estou lembrado, porque eu reparei que sua mão esquerda tremia no momento que ela assinou seu nome. É impossível provar! Disse o Conde Olaf. Se quiser, Disse Violet. com o maior prazer eu assino meu nome outra vez. Numa outra folha de papel, com a mão direita e depois com a mão esquerda. Aí basta ver com qual das duas assinaturas o que está no documento mais se parece. Um pequeno detalhe como esse, com que mão você costuma assinar? Isso não tem a menor importância. Disse o Conde Olaf. Se me permite, caro senhor, Disse o Sr. Paul. eu gostaria que essa decisão ficasse a cargo da juíza Strauss. Todos olharam para a juíza Strauss, que estava enxugando a última de suas lágrimas. Deixe-me ver. Disse ela tranquilamente e tornou a fechar os olhos. Deu um suspiro profundo e os órfãos Baudelaire, assim como todos os que gostavam deles,
prenderam a respiração enquanto a juíza Strauss franzia a testa e refletia sobre o assunto com a máxima concentração. Por fim, ela sorriu. Sim, de fato, Violet é destra. Disse, medindo cada palavra. E assinou o documento com a sua mão esquerda. Disso resulta que a assinatura não preenche os requisitos das leis nupciais. A lei determina claramente que a noiva assine o documento por seu próprio punho. Portanto, podemos concluir que este casamento é inválido. Violet, você não é uma condessa. Viva! Gritou uma voz da plateia e várias pessoas aplaudiram. Viva! A não ser que entre vocês ouvintes haja um advogado, imagino como não deverá lhes parecer estranho que o plano do Conde Olaf tivesse sido derrotado pelo fato de Violet assinar com a mão esquerda em vez da direita. Mas a lei é uma coisa estranha. Por exemplo, determinado país da Europa tem uma lei que exige de todos os padeiros que vendam pão pelo mesmo preço. Certa ilha tem uma lei que não permite a ninguém levar as frutas locais para o exterior. E uma cidade não muito longe de onde vocês moram tem uma lei que proíbe passar a menos de 8 quilômetros de distância das suas fronteiras. Se Violet houvesse assinado o contrato de casamento com a mão direita, a lei teria feito dela uma desgraçada condessa. Mas, porque assinou com a mão esquerda, continuou sendo, para seu alívio, uma desgraçada órfã. O que era uma boa notícia para Violet e seus irmãos, evidentemente era uma péssima notícia para o Conde Olaf. No entanto, ele se limitou a dirigir a todos um sorriso petrificado. Então neste caso... Disse a Violet, apertando um botão no walkie-talkie. Ou você se casa comigo amanhã, e da forma correta desta vez. Ou eu... A voz inconfundível de Sunny se sobrepôs à do Conde Olaf, enquanto ela subia titubeante ao palco na direção de seus irmãos. O homem das mãos de gancho vinha logo atrás dela, com seu walkie-talkie emitindo zumbidos e estalidos. O Conde Olaf agira tarde demais. Sunny, você está salva! Gritou Klaus e a beijou. Violet correu para junto deles. E os dois Baudelaire mais velhos fizeram festa para a caçula. Alguém, por favor, traga alguma coisa pra ela comer? Disse Violet. Ela deve estar com muita fome depois de ter ficado pendurada numa janela todo esse tempo. Mano! Gritou Sunny. Rugiu o Conde Olaf. Começou a caminhar de um lado para o outro como um animal enjaulado, detendo-se apenas para apontar o dedo para Violet. Você pode não ser minha mulher, Disse. mas continua sendo minha filha. E... O senhor acha mesmo Disse o Sr. Paul com exasperação na voz. que eu vou permitir que continue cuidando dessas 3 crianças depois da fraude que assisti aqui esta noite? Os órfãos são meus! Insistiu o Conde Olaf. E comigo permanecerão. Não há nada de ilegal e mal em tentar casar-se com alguém. Mas certamente há algo de ilegal em pendurar uma criancinha na janela de uma torre. Disse a juíza Strauss na maior indignação. O senhor, Conde Olaf, irá pra cadeia e as 3 crianças vão morar comigo. É isso aí, mas que absurdo! É um psicopata! Prendam esse danado! Disse uma voz na plateia e outras se juntaram a ela. Levem-no para a cadeia! É um homem malvado! E devolvam o nosso dinheiro! A peça é uma porcaria! O Sr. Paul segurou o Conde Olaf pelo braço e, depois de um breve acesso de tosse, anunciou com voz áspera. Prendam, em nome da lei! Juiz Strauss, Disse Violet. é verdade mesmo? Podemos ir morar com a senhora? Claro que é verdade. Disse a juíza Strauss. Eu gosto muito de vocês, crianças, e eu me sinto responsável por sua felicidade. Vamos poder usar a sua biblioteca todo dia? Perguntou Klaus. Vamos poder trabalhar no jardim? Perguntou Violet. Tornou a gritar Sunny e todos riram.
Nessa altura de nossa história, sinto-me obrigado a interrompê-la para lhes dar um último aviso. Como eu disse no comecinho, esse audiolivro que está na mão de vocês não termina com um final feliz. Pode parecer, pelo que acabaram de ouvir, que o Conde Olaf vai para a cadeia e que os 3 Baudelaire vão viver felizes para sempre com a juíza Strauss. Mas não é assim. Se preferirem, podem fechar este audiodrama imediatamente e não ouvir o desfecho infeliz que se segue. Vocês podem passar o resto da vida acreditando que os Baudelaire triunfaram sobre o Conde Olaf e viveram o resto da vida deles na casa e na biblioteca da juíza Strauss. Mas não é assim que a história continua. Pois quando estavam todos rindo do grito de Sunny pedindo bolo, o homem com um jeito de importante e cheio de verrugas na cara se esgueirou para os controles de iluminação do teatro. Num piscar de olhos, o homem puxou a alavanca principal de modo que todas as luzes se apagaram e todo mundo ficou no escuro. O instante seguinte desencadeou um pandemônio, com as pessoas correndo de um lado para outro aos gritos, uma chamando pela outra. Os atores tropeçavam no público, o público tropeçava nos acessórios do cenário. O Sr. Poe agarrou sua mulher pensando que fosse o Conde Olaf. Klaus agarrou Sunny e levantou o mais alto que pôde, para que ela não se machucasse. Mas Violet percebeu na mesma hora o que havia acontecido e foi se dirigindo com todo o cuidado para onde ela se lembrava que estavam os controles da luz. Durante a apresentação da peça, Violet observara atentamente aqueles controles, fazendo um registro mental dos aparelhos para o caso de eles poderem ser utilizados em alguma invenção. Tinha certeza de que, se encontrasse a alavanca, saberia restabelecer a iluminação interrompida. Com os braços estendidos para frente como se fosse cega, Violet foi abrindo o caminho através do palco, em passos cautelosos, para não esbarrar nos móveis e nem nos atores sobressaltados. Na escuridão, Violet mais parecia um fantasma, com seu vestido de noiva branco se descolando lentamente pelo palco, até que, assim que chegou onde se achava a alavanca, Violet sentiu alguém tocar em seu ombro. Um vulto se inclinou para sussurrar-lhe no ouvido. Ainda que seja a última coisa que eu faça, hei de ficar com a sua fortuna. E quando tiver conseguido isso, vou matá-los, os 3, com as minhas próprias mãos. Violet deu um grito abafado de terror, mas puxou a alavanca. O teatro inteiro se inundou de luz. Todos piscaram e olharam em torno. O Sr. Poe soltou o braço de sua mulher, Klaus pôs Sunny no chão, mas não havia ninguém tocando o ombro de Violet. O Conde Olaf sumira. Para onde ele foi? Gritou o Sr. Poe. Para onde foram eles? Os jovens Baudelaire olharam em volta e viram que não só o Conde Olaf havia desaparecido, mas também seus cúmplices. O homem das verrugas na cara, o homem das mãos de gancho, o careca de nariz comprido, a pessoa enorme que não parecia nem homem nem mulher, e as 2 mulheres de rosto branco também haviam desaparecido com ele. Devem ter corrido para fora, disse Klaus. Enquanto ainda estava escuro. O Sr. Poe foi na frente para a saída do teatro e a juíza Strauss e os meninos o seguiram. Viram que, bem ao longe, mas bem ao longe mesmo, no final do quarteirão, um carro preto, do tamanho de uma limusine, se afastava para dentro da noite. Talvez tivessem nele o Conde Olaf e seus colegas. Talvez não. Em todo caso, o carro virou uma esquina e desapareceu na cidade escura, enquanto as crianças assistiam sem dizer nada. Droga! Disse o Sr. Poe. Eles fugiram. Mas não se preocupem, meninos. Iremos pegá-los. Vou ligar para a polícia imediatamente. Violet, Klaus e Sunny se entreolharam. Sabiam que não seria tão simples como o Sr. Poe dizia.
O Conde Olaf trataria de ficar longe enquanto planejava o seu próprio movimento. Era esperto demais para se deixar apanhar por pessoas como o Sr. Poe. Bem, vamos pra casa, garotada. Disse a juíza Strauss. Vamos deixar para nos preocupar com isso amanhã. Depois que eu tiver preparado um bom café da manhã para vocês. O Sr. Poe tossiu. Espere um minuto. Disse, baixando os olhos para o chão. Lamento dizer-lhes isto, meninos, mas não posso permitir que sejam criados por alguém que não é parente de vocês. Quê? Exclamou Violet. Depois de tudo que a juíza Strauss fez por nós? Nunca teríamos descoberto o plano do Conde Olaf sem ela e a sua biblioteca. Disse Klaus. Sem a juíza Strauss, teríamos perdido a vida. Não discuto isso. Disse o Sr. Poe. E agradeço a juíza Strauss por sua generosidade. Mas o testamento de seus pais é bem explícito. Vocês têm que ser adotados por um parente. Hoje ficarão comigo em minha casa. E amanhã irei ao banco e resolverei o que fazer com vocês. Me desculpem, mas é como tem que ser. As crianças olharam para a juíza Strauss, que deu um suspiro profundo e beijou os jovens Baudelaire um por um. O Sr. Poe tem razão. Disse ela tristemente. Ele deve respeitar a vontade de seus pais. Vocês não querem fazer o que seus pais querem, crianças? Violet, Klaus e Sunny visualizaram seus pais tão amados e desejaram mais do que nunca que o incêndio não houvesse ocorrido. Nunca, mas nunca mesmo, tinham se sentido tão sós. Queriam demais morar com aquela mulher bondosa e generosa, mas sabiam que isso simplesmente não poderia acontecer. Acho que tem razão, juiz Strauss. Disse Violet por fim. Vamos sentir muita saudade da senhora. E eu também vou sentir muita saudade de vocês. Disse ela com os olhos mais uma vez marejados. Depois, cada um deu seu último beijo na juíza Strauss e seguiram o senhor e a senhora Poe até o carro. Os órfãos Baudelaire se amontoaram no banco de trás e olharam pela janela traseira para a juíza Strauss, que chorava e acenava para eles. Diante deles estavam as ruas escuras por onde o Conde Olaf escapara para armar novas falcatruas. Atrás ficava a bondosa juíza, que tanto interesse havia demonstrado pelas 3 crianças. Para Violet, Klaus e Sunny, parecia que o Sr. Poe e a lei estavam errados em sua decisão de afastá-los da possibilidade de uma vida feliz com a juíza Strauss, encaminhando-os para um futuro desconhecido na companhia de algum parente desconhecido. Não compreendiam por que devia ser assim, mas, como ocorre em tantos acontecimentos infelizes da vida, o fato de não compreendermos uma coisa não significa que ela seja menos real. Os Baudelaire ficaram bem juntinhos para enfrentar o ar frio da noite e continuaram acenando pela janela traseira. O carro foi se afastando mais e mais, até a juíza se tornar um pontinho de nada na escuridão, e a impressão que ficou nos garotos foi que o rumo que a sua vida ia tomando era uma aberração, frase que aqui quer dizer não tinha o menor sentido e traria muito desgosto. Desventuras em série, Mau Começo. Capítulo 13. Conta com as vozes de Thaís Nicolau como Violet Baudelaire, Andy Fonseca como Klaus Baudelaire, André Mota como Sunny Baudelaire, Lucas Saguista como Conde Olaf, Gabi Lazos como Justice Strauss, André Mota como Sr. Poe, Midnight Wolfang como Gordo Andrógeno, Márcio Oliveira como Homem Narigudo. Participação especial: Rafael Hernandes Lorente e Guilherme Santos. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Carlos Sussekind. Adaptação: Lucas Saguista e Rafael Hernandes Lorente.
Narração: Diego Piana. Música: Mau Começo. Composição: Diego Queiroz. Edição de áudio e sonoplastia: Rafael Hernandes Lorente. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios. Pera aí, você tá procurando uma história sem pé nem cabeça com um protagonista esquentadinho? Então essa mensagem aqui é pra você. Conheça o Roger. Nessa história você vai acompanhar ele e seus amigos em uma jornada épica. A webcomic já tá disponível em quartelcanvete.com. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e clicava no link da descrição, hein? Te vejo lá!